Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção Instituto CPFL. Coprodução Raava Audiovisual. Patrocínio CPFL Energia. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Numa galeria. Quando a gente fala de processo identitário, a gente tem sempre a questão, então, do indivíduo, da subjetividade dele, da objetividade, ou seja, aquilo que ele faz, e do reconhecimento social. Então, o reconhecimento é um elemento essencial para a gente pensar na nossa identidade. Imagens aceleradas de um viaduto com carros. Na tela, Instituto CPFL e Raava Audiovisual apresentam De perto, formigas andam em tijolos. Vista aérea da cidade. Direção, Rafael Escuculha e Rafael Tomás. Direção de fotografia, Rafael Escuculha. As cenas se alternam entre detalhes de uma lagarta, a cidade e folhas. Trilha sonora original, Rafael Tomás. Na tela, novas identidades, metamorfose e emancipação. A identidade, antigamente, os estudos sobre identidade, também como se percebia isso no convívio social, Numa estava galeria, relacionado com uma postura muito naturalista. Priscila Então, o Gunnarsmann. indivíduo nascia e crescia e ia desabrochando a sua identidade. Doutora em Algo que vinha psicologia. de dentro para fora e que ia sendo recebido dentro ali do processo social. Então, como se ele tivesse a oportunidade de colocar para fora aquilo É branca, que ele tinha dentro dele. de cabelos Então, isso era uma grisalhos. visão identitária. Um outro aspecto importante é que a identidade, ela era fixa. Usa camisa de Então, cetim preta. eu, Priscila, professora. Jamais eu, Priscila, Olha pro sei lado lá, e sorri. agora, editora. Eu, Priscila, daqui a algum tempo, psicóloga, clínica. Ou eu, Priscila, daqui a algum tempo, fotógrafa. Eu, Priscila, né? Era só eu, Priscila, professora, toda a minha vida. E hoje a gente tem uma mudança dessa percepção. A partir de 83, um teórico muito importante aqui, teórico brasileiro, que é o Antônio Ciampa, Foto dele. desenvolve uma teoria sobre identidade que nos faz pensar de uma outra forma. Cenas rápidas de uma rua. Ciampa vai começar a falar de processos identitários. Na galeria, Quando eu penso em processos identitários, eu penso em maior complexidade. Eu penso esse indivíduo em semelhança e individualidade. Então, aquilo que é semelhante com o outro e aquilo que também é individual. detalhe de uma rocha. Ele vai trazer também outros conceitos, como papéis sociais. Os papéis sociais são aprendidos enquanto a gente vai sendo socializado. Na galeria, Então, nesse processo de socialização, a gente vai aprendendo vários papéis sociais. Então, são papéis sociais, inclusive ser filho, ser pai, né? Porque às vezes a gente fica muito ligado às profissões e acha que só as profissões são papéis sociais. Mas não, elas também são, mas não são o único papel social. E para cada papel social que eu tenho um papel complementar. Então, eu só posso ser a Priscila filha se eu tiver a mãe complementando esse papel. Eu só posso ser professora se eu tiver o aluno, né? Então, esses papéis complementares, os contrários, vamos chamar assim. Então, ele vai trazer toda uma complexidade, dizendo também que, além dos aspectos subjetivos do indivíduo, ligados à vivência, ligados àquilo que ele aprendeu, aquilo que ele percebeu e como ele percebeu, como ele foi captando essas mensagens, até questões biológicas que estão ligadas ao subjetivo, ele vai dizer que também tem os aspectos ligados à socialização, à sociedade. E não dá para pensar o indivíduo e a identidade sem pensar nas questões sociais. de perto dedilhado nas cordas de um violão. O Ciampa traz para o livro, para a pesquisa dele, para a tese de doutoramento, que vai trazer todo esse embasamento teórico para a gente hoje, né? E durante De alguns volta à anos, galeria. ele traz um poema do João Cabral de Melo Neto, Foto dele. que é Morte e Vida Severina. E eu quero ler um trecho que eu acho que trata de um assunto muito importante quando a gente pensa em identidade. Porque quando a gente pensa em identidade, a gente pensa, quem sou eu? E quando a gente responde essa pergunta, quem sou eu? É que a gente começa a narrar a nossa identidade. Pense quando você fala, quem sou eu? Para quem você responde esse quem sou eu, faz toda a diferença.
Nesse poema do João Cabral de Melo Neto, a gente tem essa questão de igualdade e individualidade, né? Então ele traz aqui: o meu nome é Severino, Lê no como não celular. tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo? Ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Quantos elementos o Severino precisa trazer para dizer a sua própria individualidade? Então, se a gente pensar aqui, quando a gente se apresenta, sei lá, eu sou a Priscila Gunudsmann. O Gunudsmann está ligado ao meu sobrenome. Esse sobrenome traz aqueles que são semelhantes, a minha família, toda essa história familiar, todos esses processos. E a individualidade estaria ligada ao meu prenome, ao Priscila. Severino aqui está tentando mostrar qual é a diferença dele, né? Então, qual é esse aspecto individual. Espalma Então, as quando a mãos gente à fala desse frente. nome, ele já é também e traz também uma parte da nossa identidade. É curioso pensar também que quando a gente, pensando, né, exatamente no nome, quando a gente vai ter um filho, por exemplo, tudo aquilo que a gente imagina que esse filho vai realizar. É como se a gente desse a ele uma identidade pressuposta daquilo que a gente deseja para ele. E não estou aqui para julgar e dizer que não se deve fazer isso, que expectativas. Eu acho que é normal e comum que a gente tenha expectativas, mas é importante também que a gente consiga deixar esse indivíduo ser, né? E também, através dos processos internos, subjetivos e objetivos, ele consiga construir a sua identidade. Mas antigamente a gente tinha uma ideia muito mais voltada a uma identidade pressuposta que prendia os indivíduos dentro de um único papel social. Pelo menos essa era a visão, né? Não quer dizer que as pessoas ficavam presas a esses papéis, mas mostra que lutar contra esses papéis ou tentar sair de algum desses papéis era muito, muito difícil, porque a gente tinha até toda a teoria voltada para esse papel único, identidade única. Quando a gente vê o Ciampa falando dessas muitas possibilidades, desses muitos papéis sociais que uma única identidade vai formar, a gente poderia até pensar que são várias identidades. Mas para o Ciampa ele vai deixando claro que não, que eu sou a Priscila professora, sou a Priscila psicóloga, sou a Priscila fotógrafa, sou a Priscila casada com o Eduardo. São muitos os meus papéis sociais. Vista da cidade e de um muro em blocos vazados. Quando a gente fala de muitas mudanças, né, e dessa fluidez ou dessa falta de parâmetros Ela na ou galeria. âncoras, a gente pode pensar tanto nos aspectos negativos, que era ter uma identidade única e fixa, e então uma identidade pressuposta, colocada, e que você escolhia, sei lá, uma profissão e você nunca mais poderia sair dela. Isso poderia te trazer uma infelicidade enorme. E hoje, ao mesmo tempo, a gente tendo 1000 possibilidades, uma dificuldade enorme de se entender, de saber qual é a sua identidade, para onde você vai, o que você deseja. O Ciampa fala, em uma aula que a gente estava assistindo com ele, ele falou algo super interessante. Porque as questões identitárias, os vários papéis e toda a metamorfose que sempre aconteceu, né, de uma maneira ou outra, mesmo sendo reprimida, essas muitas metamorfoses, o problema não é a mudança em si, mas é o sentido, ou para onde ela está indo. Então, se eu tenho uma identidade que, na verdade, está só moldando o indivíduo a viver uma vida que não deveria ser vivida, eu tenho um problema identitário gravíssimo. Se eu tenho mudanças identitárias que estão trazendo, na verdade, fragmentos emancipatórios, Termo na ou tela. seja, possibilidades desse indivíduo ser quem ele deseja ser, em uma construção de um mundo melhor, eu tenho, então, uma outra virada, uma outra possibilidade. É muito diferente a gente pensar para que é a mudança, se a mudança está
para um estigma, para uma limitação, para uma adequação desse sujeito num mundo que deveria ser mudado e revolucionado. Ou se eu estou trazendo mudanças para essa revolução, para esse indivíduo ser mais feliz e para uma sociedade melhor. Alternância do violão e de volta à galeria. A gente pode ter metamorfoses que nos levam à emancipação ou não. E o que é essa emancipação? É a possibilidade de criar um novo modo de existir. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas de se dizer. Um novo modo de existir. Pensa, você ter a possibilidade de criar uma nova forma de existir. Então, os fragmentos emancipatórios podem ser encontrados nas personagens dentro dos papéis sociais. Nossa, o que são esses personagens, né? Para cada papel social que eu vivo, eu crio uma personagem. Então, eu, Priscila, professora, tinha a minha forma de interpretar esse papel. Então, embora esse papel social já esteja lá determinado, com suas obrigações, os seus elementos todos, existe a forma como eu interpreto esse papel. Então, essa interpretação me possibilita, muitas vezes, ter fragmentos emancipatórios. Então, eu consigo, em algumas situações. Por que a gente fala de fragmento emancipatório? Seria lindo se fosse cíclico e agora encontrei a identidade e então estou completamente emancipado. Não, a gente vive num sistema cheio de vícios, problemas, dificuldades, que vão nos permitir algumas emancipações, alguns fragmentos. Mas acreditem, esses fragmentos fazem a diferença. Embora a gente tenha aí uma série de dificuldades e uma série de questionamentos e reflexões para fazer sobre o mundo, pensar que existem fragmentos emancipatórios é muito animador. Mas são só fragmentos. Fragmentos que fazem toda a diferença, que permitem que essas personagens criem novas formas de existência e que esses papéis sociais também sejam modificados dentro de um período, dentro de um momento. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente também tenha a possibilidade, mesmo que ainda pequena, de fazer mudanças dentro da nossa sociedade. Vista aérea da cidade e no horizonte o céu claro enfarruscado. Quando eu pesquisei saraus de periferia na cidade de São Paulo, especificamente o Sarau do Binho, aqui em São Paulo, eu consegui observar ela aproxima exatamente e afasta a questão as mãos. das identidades, dos papéis sociais pressupostos e dessas mudanças identitárias. Então, como assim? Vou pegar um exemplo de uma poeta, Tula Pilar. A Tula Pilar, Foto dela. ela vem de Minas Gerais e vem trabalhar em São Paulo como empregada doméstica. Ela tinha um papel social pressuposto do que se deve ou não fazer uma empregada doméstica. E aí a Tula desenvolve várias personagens dentro desse papel social. Então a Tula se torna uma empregada doméstica que limpa, mas também vai ler os livros, que limpa e escreve poesia e deixa as poesias escritas, são encontradas, que vai bater de frente com quem vai questionar aquilo que ela está produzindo, que vai ter que lidar com pessoas que não querem que ela saia desse formato, desse padrão de papel de empregada doméstica, então que vai rasgar a poesia dela. Então, só para mostrar o quanto esse papel social está limitando a Tula. A Tula vai, então, buscar um novo papel social, que é o papel social de poeta. Agora, vamos pensar, se a gente olhar, quem pode ser poeta? Qual é a identidade pressuposta, aquilo que a gente admite como sendo poeta? Provavelmente serão homens, brancos, em determinadas situações sociais, em determinados grupos. Hoje, um sarau de periferia vai trazer dentro de um bar ou um espaço cultural a possibilidade de várias pessoas se apresentarem. E aí, retomando a Tula é uma pessoa que um dia está passando ali no bairro dela, vê aquela movimentação e também se interessa e fala, eu também quero mostrar a minha poesia. E quando ela faz isso dentro de um sarau, esse sarau é também uma possibilidade de reconhecimento. Então, se a gente parar para pensar em identidade,
a partir da teoria do sintagma, identidade, metamorfose e emancipação do Ciampa, a gente vai pensar que existem, aqui resumindo, né, os papéis sociais, as personagens e o reconhecimento para a gente ter aí a formação de um processo identitário que vai se modificando. Então, Tula, que era uma mulher que veio de BH e que trabalhava como empregada doméstica, passa um período da tua vida sendo então Tula poeta, Tula Pilar poeta. Isso acontece dentro desse espaço que vai reconhecer, que vai possibilitar este reconhecimento. Alternâncias dela com o violão. Mesmo quando a gente nega, não quero o reconhecimento daquele grupo, eu nego participar daquele grupo. Provavelmente estou dizendo sim a um outro grupo. Então, uma situação de negação que está me levando a um outro grupo social, que também está me trazendo um reconhecimento. Então, os reconhecimentos estão aí. Agora, o reconhecimento é um aspecto importantíssimo para se falar de identidade. Não existiria o eu sem o outro nesse aspecto identitário por conta dos reconhecimentos. Eles podem ser, de novo, em sentido emancipatório. Sorri. Né? Então, Tula Pilar, que é uma hoje conhecida, tem o nome dela dentro de uma biblioteca importante de São Paulo. Né? Então, todo esse reconhecimento que Tula Pilar teve enquanto poeta tem a ver com esse processo de mudança e de reconhecimento social. Agora, existe também o contrário. Então, vamos pensar em uma pessoa que tenha um determinado diagnóstico de saúde mental. Para dar um exemplo, ela pode ficar presa a esse diagnóstico. E isso pode deixar ela aprisionada, com uma identidade mais cristalizada, mais aprisionada, com menos possibilidades de mudança. A gente está falando de processo identitário. A gente está dizendo que a identidade é formada de vários papéis. Então, você não está exercendo só um papel. Então, você está sendo pai, filho. Você tem, sei lá, um papel social numa vida religiosa. Você tem ainda um papel social num emprego A. Às vezes, você tem um emprego B. Às vezes, você tem um hobby. Então, são muitos papéis. E você tem ainda outros. O papel de amigo. Né? O papel, enfim, de quem cuida da saúde, né? Então, você tem vários elementos, você tem vários pratos para girar. Se a gente for pegar uma coisa bem antiga, né, de símbolo, você está lá girando vários pratinhos. Então, é compreensível que alguns papéis você realmente fale, vou me adequar àquilo que estão desejando. Agora, pensar em máscara é algo muito interessante, porque quando o Ciampa desenvolve a teoria e ele pensa nas personagens, isso vem do teatro mesmo. E vem dessa questão também de se adequar e de vestir uma máscara e de interpretar um papel. Isso vem bem dessa questão do teatro. Né? Então, é bem legal a gente pensar nisso. O quanto eu desempenho papéis. Isso é falso? Será que desempenhar papéis isso é realmente falso? Olha, eu diria que é social. Eu preciso desempenhar papéis. Quando eu me apresento ou quando eu, de alguma forma, estou aqui conversando, dando essa entrevista, eu estou apresentando a mim mesma. Eu sou uma representante de mim. Então, eu olho para vocês e eu estou me apresentando, representando quem eu sou. Isso não deixa de ser uma personagem. Não deixa de ter esse elemento de interpretação do eu, né? De interpretação de quem eu sou. E em alguns momentos, eu vou fazer aquilo que se é esperado. Em outros momentos, eu vou questionar, né? Então, os elementos vão mudando. Agora, o que a gente não pode permitir é que as pessoas vivam uma vida inteira, que elas se sintam acuadas, uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida que limita, uma vida que adoece, né? A gente tem que construir um mundo onde as pessoas possam... E é muito interessante falar isso, porque parece muito utópico e parece muito longe. Mas talvez não seja tão longe. E talvez seja nas pequenas ações e nas pequenas mudanças em que isso se dê. Eu vi muito isso acontecer na arte. Então, eu vi muito isso acontecer através da escrita, as pessoas escreverem os poemas, lançarem livros. Quem pode lançar livro, quem não pode. Então, são todas
todos os papéis pressupostos, né? Então, o quanto isso é questionado, o quanto isso vai sendo modificado. Eu vejo muito isso em mudanças de carreira. Então, eu mudo de carreira, como é que isso acontece? Às vezes eu escolho, às vezes eu não escolho, eu sou escolhido, né? Eu tenho que mudar porque, enfim, acabou a minha profissão. Eu preciso mudar. A gente está vivendo um momento onde tudo está sempre mudando e que parece que daqui para frente cada vez mais e mais rápido. Então, nem sempre eu estou escolhendo, mas o quanto a gente vai permitir que as pessoas consigam, de alguma forma, refletir, que eu acho que é um elemento muito importante, né? Então, quem pode refletir? A quem a gente vai dar o direito de refletir, de pensar, não de pensar no sentido de que as pessoas não pensam, mas de refletir e de poder mudar. Para que a gente está construindo tudo isso? Qual é o nosso grande objetivo? A tecnologia nunca vai ser um problema. Qual é o sentido que a gente está dando para essa tecnologia? Ela pode ser incrível, mas para onde é que a gente quer que ela vá? Eu acho que são esses os elementos. E a identidade está dentro disso tudo. Está sendo sempre nesse processo. Visto de perto, o violonista dedilha as cordas do violão de madeira clara. Ele é branco e calvo, com cabelos pretos nas laterais e barba preta. Usa óculos e uma camisa preta. Detalhe da mão esquerda, que pressiona as casas do braço do violão, e da mão direita, com unhas longas, que dedilham as cordas. De perto, dedilha de modo ágil. Toca concentrado de cabeça baixa. Alguns reconhecimentos vão Priscila na galeria. trabalhar com uma identidade pressuposta, vão manter, né? Alguns reconhecimentos, além da manutenção dessa identidade pressuposta, daquilo que se espera para aquele papel, vão ser reconhecimentos que a gente chama de perverso. O que é um reconhecimento perverso? Aquele que limita a identidade do outro, que limita a possibilidade de crescimento. Então, quando eu penso quem pode ser poeta, existe uma identidade pressuposta. E se essa pessoa que quer ocupar esse papel de poeta não tiver aquelas características, então ela pode ter uma falta de reconhecimento. Ela pode não entrar dentro desse papel, não é permitido que ela entre. Por outro lado, eu posso ter papéis que vão ainda limitando esse indivíduo. Então, uma doença mental, por exemplo, pode deixar esse indivíduo preso dentro daquele papel. Ou você, o papel social, você é um gari, ou você é um professor e você não pode ser nada além do que esse papel. Mesmo hoje a gente falando de várias possibilidades de papéis sociais, alguns papéis ou a forma como eles são reconhecidos podem deixar a gente cada vez mais preso nesse único papel. Cenas rápidas do trânsito. Parece então que o processo de mudança, de criar uma sociedade mais justa, com formas de existir, com possibilidades novas de existir, mais justas, mais interessantes, melhores, saudáveis e bonitas para todo mundo, está muito longe. Mas, na verdade, a gente pode construir ela diariamente, no pequeno, né? Naquilo que a gente faz todo dia, num pequeno fragmento emancipatório que vem de uma reflexão, pode ser pequena, mas que vai ali construindo uma mudança muito maior. Créditos: Instituto CPFL, Raava Audiovisual. Direção: Rafael Escuculha, Rafael Tomás. Direção de fotografia: Rafael Escuculha. Trilha sonora original: Rafael Tomás. Legendagem: Lucas Lazzarini. Intérpretes de Libras: Tiago Laubstein, Maurício Gucci. Tradução: Érico Milani. Roteiro de audiodescrição e narração: Bel Machado. Consultoria: Felipe Mianes. Gravação e mixagem de audiodescrição: Vitrola Digital Studio.